Primeiro, parabenizar todas as mulheres pelo seu dia. Que o Senhor continue abençoando e que todas as gerações, as que estão aqui, as que estão ouvindo, continuem sendo conhecidas como as mulheres de oração, que levam a obra, que anunciam a palavra, que estão sendo mulheres sábias nos seus lares, prudentes, amando sempre se destacando em ser mãe e esposa adjuntora, que leva tudo na sua vida de joelhos aos pés de Jesus. Também, em segundo lugar, nessa noite estaremos falando sobre o equilíbrio da vida. Que você possa meditar na palavra que o Senhor vai estar lhe dizendo. Que você venha lembrar que esse equilíbrio cristão, que esse equilíbrio que só vem da rocha eterna chamada Jesus, é que te faz superar as provações que você passa dia a dia. 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Curva sua cabeça nessa noite. Santo Deus e Pai, Altíssimo Senhor, estamos aqui nessa noite para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito até aqui, para te pedir perdão pelas nossas falhas e pecados que cometemos contra o Senhor. Pai, purifica a nossa vida a cada dia com a Tua presença, o nosso viver. E que o Teu Espírito Santo venha a cada dia guiar, Pai, nossas atitudes. Ó Senhor, cada pessoa que nessa noite chegou angustiado ou está preocupado com algo da sua vida, Pai, conforta esse coração e abençoa essa vida e essa família. Pai, repreende todo o mal e todos os empecilhos que lutam contra a vida dos Teus servos. Firma os Teus servos nos Teus caminhos, e que eles possam sempre estar, meu Pai, tendo uma vida equilibrada em Cristo. Senhor, abençoa toda a Tua igreja, falando conosco nessa noite uma vez mais, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Tema da mensagem dessa noite: vivendo o verdadeiro equilíbrio da vida. Vivendo o verdadeiro equilíbrio da vida. Em Cristo, nós aprendemos o que é o equilíbrio. Nele vemos o perfeito homem que se manteve calmo, prudente, sábio em todas as circunstâncias e ações. E quando tratando a nossa vida hoje, lembramos que esse equilíbrio é totalmente necessário para tudo que eu e você imaginar. É totalmente preciso para você, para que você venha ter uma conduta moralmente correta. É totalmente necessário para que você seja um cristão exemplar, que realmente vai morar na eternidade por causa da graça do Senhor. E quando compreendemos isso, entendemos que só existe um meio de nós entendermos o que é estar tendo uma vida equilibrada, somente no Evangelho do Senhor Jesus. A nossa vida sempre vai ser marcada por estarmos muito bem ou por estarmos muito mal. A nossa vida vai ser sempre marcada por estarmos naquele dia cheios da presença de Deus, estamos alegres, estamos pulando, regozijando, porque as coisas parecem que está dando tudo certo, mas também vai ser marcada por dias e semanas e meses e às vezes anos que você não vai encontrar uma saída e nenhuma resposta, porque você só consegue chorar e às vezes não consegue sorrir. E nesse momento, você define ser quem que você quer. Se você quer ser alguém que vive equilibrado, que continua confiando no Evangelho, que continua acreditando no Deus que está ao seu lado, ou se você decide renegar e se afasta da presença dEle. Se você decide superar a inveja, as calúnias e as acusações pelo amor de Cristo, ou se você decide brigar e agir conforme o mundo quer fazer que você haja. Se você decide ter alguém equilibrado, que consegue controlar a sua língua e suas atitudes, em vez de você falar e brigar, quando muitas vezes sabendo que isso não vai solucionar o teu problema. Quando você entende o que é uma vida equilibrada, você compreende que a primeira coisa da tua vida é sempre esperar o melhor. Somente em Cristo e na esperança que Ele nos dá, temos convicção que as provações que estão passando na nossa vida vão ser superadas e a esperança que Ele nos fornece mudará as circunstâncias que nós enfrentamos. A palavra chamada equilíbrio no dicionário vai ter o significado
de, primeiro, manter-se firme além do tempo. Segundo, ter autocontrole ou ter controle. Terceiro, ter domínio próprio. Quarto, compreender que está numa circunstância, mas deve se manter o mesmo. Equilíbrio te faz compreender que nas circunstâncias que vêm ou que voltam, você continua sendo o mesmo cristão. E há uma dificuldade muito dessa igreja, na nossa igreja hoje, em forma geral, quando eu estou falando sobre isso, não sobre ministério, porque muitos não estão aprendendo a se manter o mesmo. Porque muitos não estão entendendo que no trabalho, lá e na família, devem ser cristãos e a cada dia tem que servir ao Senhor de inteiro coração. Por isso Jesus Cristo deu essas mensagens tão lindas. Ele falou, olha, ama a Deus de todo o teu coração. Vida equilibrada é compreender o amor de Deus devotado a Ele plenamente. É compreender que o nosso coração está ligado com Ele, porque decidimos ter um equilíbrio que só vem em Cristo. Mas quando nós decidimos fazer a nossa vontade, passar na frente do Senhor, quando decidimos que os nossos pensamentos, as nossas opiniões, você vai dizer, não irmão, mas é porque eu nasci assim, e eu vou morrer assim. Não! Você decidiu em Cristo caminhar para a eternidade, e quem caminha para a eternidade melhora todo dia. Não pode viver no pecado, não pode se entregar às coisas do mundo, não pode voltar e dizer, não, vou olhar para trás e vou lançar a mão do arado, não pode se parecer com o pecado, não pode entender que você vai fazer com o jeito que você quer. Por contrário, você tem que buscar entender a vontade de Deus e fazer com que a vontade dele realize-se na sua vida, porque ela sempre é boa. Quando entendemos que o Evangelho se baseia em Cristo, em Cristo, em Cristo, todos os dias em Cristo, estaremos vendo que o poder da palavra do Senhor traz mudança na nossa vida, porque estamos no maravilhoso Jesus. O maravilhoso Jesus, quando você vem para cá, você não está falando para essas paredes, nem para essas poltronas, nem para quem está do teu lado ouvir. Quando você abre a sua boca, é para Ele. Quando você vem para cá e tem a coragem e disposição de se ajoelhar e de falar com o Mestre, é porque você acredita nele. Mas as coisas hoje, felizmente, estão querendo fazer o que mude. Estão querendo trazer uma teologia para dentro da igreja que não é bíblica. Estão querendo fazer que seja apenas um clube, e não é. A igreja é o sistema de Deus aqui no mundo, para mostrar o céu aqui na terra. Igreja não é vitrine para expor pessoas. Igreja é um hospital para as pessoas doentes. Igreja não é um sinônimo de um apóstolo, de uma pessoa. Igreja é um sinônimo da presença do Senhor Jesus. Igreja é um sinônimo de homens e mulheres que têm uma vida equilibrada em Cristo. E é Ele que é o fundamento da nossa fé. É Ele que é a vida. Ele, quando você tem Cristo na sua vida, você não vai melhorar a sua vida, não. Você tem agora a vida. Porque só nele, em Cristo a vida. Mas as pessoas estão dizendo, não, venha para cá, assine um papel, frequente de vez em quando, e você vai para o céu. Não, você não vai para o céu assim. Você vai para o céu quando você compreender a graça maravilhosa de Jesus. Quando você compreender que a vida de santificação, de comunhão, de ter um equilíbrio espiritual, te faz ser alguém melhor nesse mundo e um salvo no céu. As nossas famílias, as nossas casas, os nossos lares. Eu não preciso estar todo dia participando dessas ideias errôneas que estão se pregando na televisão, onde você vai dar dinheiro para receber alguma coisa. Evangelho não é pragmatismo. Evangelho não é você dar para receber somente. Evangelho é você se entregar a Jesus, porque Ele já se deu por você na cruz do Calvário. Evangelho, eu e você compreendemos que o nosso passado está para trás e o nosso futuro está afirmado em Cristo pela sua presença em nossa vida. Muitas pessoas não têm uma vida equilibrada porque estão pensando mais nas coisas ruins do passado do que nas coisas boas que Deus tem para elas no futuro. Estão presos a um sistema do erro, em vez de se libertar do erro em Cristo, para viver agora um futuro que vai trazer na vida e no coração dele ou dela uma direção espiritual que nada no mundo pode se comparar. Um dia eu conversava com um professor meu,
Logo quando eu saí do exército, eu decidi estar na obra do Senhor e viver totalmente para o reino. E nessa época participei de uma missão evangelística de uma igreja. E passava por alguns problemas, principalmente financeiros. E um dia no seminário, nós conversando, ele perguntou para mim: por que fazer isso? Porque eu acredito. Porque eu acredito. Paulo diz para você: as coisas que você não vê, elas são eternas. Sabe o que acontece com as pessoas hoje? Ah, irmão, eu acredito, irmão. Olha, eu estou vendo, irmão. Eu acredito, eu consigo pegar. Não, a sua fé não se baseia naquilo que as tuas mãos pegam. A tua fé se baseia no Deus que pelas suas mãos segura a tua vida. É nisso que está baseada a tua fé. Não é naquilo que os teus olhos veem, mas no Deus que não deixa de contemplar você em nenhum momento. É nisso que está afirmada a tua fé. Você não é obediente e santo porque você tem que agradar uma pessoa. Você é obediente e santo porque você agrada e serve a Deus. Eu não sou fiel à minha esposa somente porque eu tenho um compromisso com ela, não. Em primeiro lugar, porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu não sou fiel à minha igreja porque eu tenho que estar todo dia a um plantão aqui, não. É porque eu sou fiel ao meu Deus. Eu não sou fiel à minha família porque eu acho que eu tenho que dar contas para ele do que eu estou fazendo, não. Primeiro lugar da sua vida é porque você é fiel a Deus. Porque você entende a sua vida de crescimento espiritual, você entende a sua vida de comunhão com o Espírito Santo, porque você entende a sua vida que está aqui nessa terra para adorar, para exaltar, para glorificar e para bendizer a Deus, é sempre em primeiro lugar dizendo: Senhor, que a tua vontade seja feita em mim. E quando Ele toma de conta da nossa vontade, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ideias, nossa vida por completa pertence a Ele. Você pergunta para as pessoas hoje: irmão, e você falou sobre o amor de Deus? Irmão, você tem pensado no amor de Deus na tua vida? Ele vai responder para você: é, irmão, o amor de Deus é o principal para mim. Pergunte se ele fala com ele. Pergunte se ele conversou com ele. Ligou para todo mundo no dia, mas naquele dia não conseguiu orar. Ei, oração. Não é essa reza que estão fazendo de 5 minutos por aí não, viu? Não, irmão, que eu não posso orar rápido não? Pode, irmão. Mas todo dia e você não tem um momento para Deus? Como falar do Deus dos céus se você não conhece Ele nem aqui na terra? Como falar da palavra, as Escrituras? Como anunciar as Escrituras se você não conhece nem aquele que as escreveu? Se você não tem intimidade nem com aquele que cada dia quer falar o teu coração e te encher do Espírito Santo, como falou o pastor Ricardo, buscando o batismo do Espírito Santo, quando nós vamos falar isso sobre na igreja hoje, não, irmão, não posso, porque eu tenho que estar pedindo a Deus o carro, o transporte, a família, a saúde, e tem tantas coisas que eu deixo em último lugar, e quando eu peço, mas Deus sabe o desejo do teu coração. Agora, alguma coisa é certeza. Quando você tem uma vida equilibrada em Cristo, você compreende que as provações, as dificuldades que você passa e as aflições que você está vendo dia após dia, te faz ser alguém melhor porque você busca a sua presença. E sabe por que as pessoas não estão tendo uma vida equilibrada hoje? Porque não querem a presença plena de Deus. Não, irmão, não é verdade. Vamos começar. Você acorda pela manhã, o que é que você faz? E quando você vai no trânsito, o que é que você diz quando alguém tranca a sua frente? Filho da esposa do cavalo! Filho da mulher que está na beira-mar, fazendo algo que tem para fazer! É isso que você diz? E é esse Deus que você diz que serve? Só não é o Deus dessa Bíblia que você trouxe hoje para a igreja. Porque quando você compreende esse Deus Todo-Poderoso, quando acontecem coisas ruins e Deus te dá um livramento, obrigado, Jesus. E quando acontece problema na tua casa, você não vai ligar para o vizinho, nem para o teu amigo mais íntimo, que você acha que ele é o teu amigo mais íntimo, e vai falar com ele: ó, está acontecendo isso. Você vai de joelhos à presença daquele que é íntimo contigo. E quando você passa pelas tribulações do teu dia a dia, e quando você chega num trabalho, você não chega